Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então à nossa live número 49. São 49 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro, exatamente 6 e pouca da manhã, exatamente 6 e pouca é boa, né? 6 e 5 da manhã. Então estamos iniciando a nossa live, aquela de costume de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E chegamos então na nossa live número 49, quase aí 5, é mais uma live, a gente está completando aí 50 lives seguidas. Para mim é um grande feito, para mim que lá no começo, na live 1, eu ficava me questionando onde a gente vai chegar com tudo isso, até onde a gente vai, e fomos indo e estamos aqui então na live número 49. E o que vamos falar hoje dentro do tema do desenvolvimento pessoal? Hoje falaremos sobre um tema que eu gosto muito e que eu até vou dizer que eu tenho falado pouco aqui, né? Se eu for falar assim, entre dessas 49 lives que a gente fez, essas 48 que a gente fez até agora, eu acho que eu usei, umas duas no máximo para falar sobre esse tema. Porém, esse tema é muito importante porque eu acredito que é ele que faz essa grande articulação das nossas relações que eu estava falando ontem, né? Desde a relação com o outro, a relação com as outras pessoas, nós com as outras pessoas. E também ele é muito importante para a relação, para aquela nossa comunicação interna, nossa comunicação interior, que é quando a gente está conversando com nós mesmos, né? Se dá para dizer assim, que é quando a gente faz aqueles acordos, né? Até onde eu vou, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Esse tipo de comunicação ele também serve muito para isso. Então eu acredito que essa live vai servir muito nesse sentido, né? A gente vai falar sobre comunicação. Eu escolhi colocar como título ali domínio de linguagem, né? Eu gosto muito desse termo, né? Porque ele nos ajuda a perceber como que a gente está no comando da nossa comunicação, né? O que a gente tem feito para se comunicar melhor, né? Como a gente pode trazer mais efetividade, mais resultados dentro da nossa comunicação. Então a gente vai partir aqui do seguinte princípio, tá? Normalmente, quando a gente está no nosso dia a dia, caminhando, vivendo a nossa vida, existe sempre dentro de uma comunicação, seja interna ou seja com o outro, seja uma comunicação interna. Essa comunicação ela envolve duas coisas, né? Normalmente existem coisas que eu quero, ou seja, coisas que eu desejo, resultados que eu quero atingir na minha vida, seja de uma forma coletiva, seja com outro, ou seja de uma forma individual. E também, por outro lado, existem as coisas que eu não quero, né? Aquilo que eu quero evitar, aquele tipo de resultado que eu não desejo para a minha vida ou não desejo de uma forma também coletiva, num grupo, numa equipe ou numa relação, né, de amigos ou numa relação amorosa. Então tem sempre o lado das coisas que eu quero e existe o lado das coisas que eu não quero. Então como é que a gente vai classificar isso aqui, tá? A gente vai classificar aqui dentro das coisas que eu quero, a gente vai estar falando sobre resultados e valores, né? O que são essas duas palavrinhas? Resultados é o objetivo em si, né? O objetivo específico que eu quero atingir, e valores é aquilo que existe por trás desse resultado que eu desejo, ou seja, valores é aquilo que eu quero sentir. Então vamos pegar aqui um exemplo, vamos supor que o meu objetivo, o meu resultado desejado, aquilo que eu quero é construir uma casa, né? Vamos supor que eu tenho o sonho da casa própria, o sonho de construir meu apartamento ou minha casa. Esse é o resultado desejado. E junto disso existe um valor que vem por trás, que a gente chama de valores. Aqui a gente não está falando de questão monetária, financeira, a gente está falando de valores, que é aquilo, mais ou menos assim, aquilo que eu quero sentir ao realizar esse sonho. Então vamos supor que eu perguntasse agora para você que está aí, o que você acredita que vai sentir de bom ao realizar esse sonho de conquistar a casa própria, por exemplo, pegando isso como exemplo. Aí vamos supor que
vá subindo no sentido de, poxa, e o que mais? O que pode ser melhor que isso? Vamos supor que você diga, eu quero sentir o valor eu acredito que eu vou me sentir uma pessoa mais segura. Ok, se tu se sentir uma pessoa mais segura, o que de melhor tu pode sentir com isso? E aí tu vai chegando ao teu critério máximo, ao teu valor máximo. Vamos supor que o teu valor máximo em relação à conquista dessa casa seja felicidade. Tá? Vamos supor que tu foi segmentando, tu foi subindo e aí chegou em felicidade. Tá? Possivelmente, né, se eu for fazer essa conexão casa, né, com a conquista da casa e felicidade, vai chegar um momento em que eu vou te perguntar o que seria para ti o contrário de felicidade. Vamos supor que seja tristeza. E aí, se eu te perguntar, ao realizar o sonho da conquista dessa casa, ao invés de sentir felicidade, tu sentisse tristeza, tu ia querer realizar a conquista da casa? Possivelmente tu fosse dizer que não, né? Óbvio que não é isso que tu vai sentir. Se tu quer a casa ali e tu atribui ela à felicidade, provavelmente tu tem uma convicção dentro de ti que é isso que tu vai sentir. Só que se fosse o contrário, possivelmente tu não ia querer a casa. Ou seja, dessa forma a gente consegue perceber que junto do sonho que a gente quer realizar, isso vale para qualquer âmbito da nossa vida, existe por trás disso um valor que eu quero sentir. Partindo desse ponto, a gente consegue perceber que somos nós que estamos atribuindo valores às nossas conquistas. Né? Então, eu desejo conquistar essa casa. O que eu acredito que irei sentir ao conquistar isso? Felicidade. Tá? Então, por mais que sejamos nós que estamos atribuindo valores às coisas, isso não tem nada de errado, isso não tem problema nenhum. O importante é que a gente tenha a consciência de que é para lá que a gente está caminhando. É por isso que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Elevar o nível de consciência. Por quê? Porque muitas vezes existe uma cilada. Eu não reflito sobre aquilo ali, eu não sequer estou pensando o que eu estou querendo com aquela conquista concreta, com aquela realidade objetiva, e aí eu coloco o meu tempo, eu coloco a minha energia para poder conquistar aquilo ali, eu envolvo muitas vezes outras pessoas no projeto, e quando eu conquisto, é mais ou menos aquela sensação, putz, o que eu estava fazendo? Por que eu queria isso? Eu estou lá vivendo aquilo ali, eu não refleti sobre aquilo ali, mas na verdade não era muito o que eu queria, porque na verdade eu estava querendo competir com o outro. Na verdade eu estava querendo algo que nem é para mim, mas é porque eu vi o outro fazendo e eu achei legal. Ou então, na verdade, não era o que eu queria, mas é porque a sociedade falou, porque eu escutei minha vida inteira que a gente tinha que ter aquilo ali. Né? Podemos pegar como exemplo a casa própria. Muitas vezes a pessoa não reflete será que nesse contexto, nesse cenário, seria melhor eu morar de aluguel ou seria melhor eu investir o meu dinheiro para a compra desse imóvel? Isso até é uma questão muito polêmica, né? Eu vejo muitas pessoas na internet discutindo, é melhor comprar, é melhor alugar? Eu acredito que sempre depende, né? Mas não é disso que a gente está falando. Eu estou pegando isso só como um exemplo do quanto é importante a gente olhar para aquilo que a gente está desejando na nossa vida e se questionar e se perguntar o que eu quero com isso? O que existe por trás dessa conquista, desse desejo, daquilo que eu quero? Sempre junto de um resultado vai vir acompanhado o valor, tá? Então essa é a primeira parte. Aqui eu estou falando sobre as coisas que eu quero, tá? E também, por outro lado, existem as coisas que eu não quero, que eu estava falando. Como que a gente vai trabalhar essa parte das coisas que eu não quero? Em relação às coisas que eu não quero, eu vou estar verificando duas coisas. Primeiro, é o meu comportamento. Toda vez que a gente não quer algo, normalmente a gente está envolvendo algum comportamento, algum tipo de ação. E também junto desse tipo de ação, que talvez eu não queira, né, o resultado que eu não desejo, mas porém eu estou realizando comportamentos ou o outro está realizando comportamentos que estão gerando esse resultado, que podem gerar esse resultado que eu não desejo. Porém, por trás desse comportamento existe também as intenções. Lembra? Assim como por trás dos resultados desejados existem os valores, existe o que tem por trás daquilo. Por outro lado, em relação às coisas que eu não quero, existe um comportamento que junto dele traz uma intenção. Para isso a gente precisa ter uma habilidade também muito grande. Lembra? Assim como no quero, eu preciso separar resultados de valor, nas coisas que eu não quero, eu preciso também estar separando comportamento de intenção.
Então vamos pegar aqui como exemplo, né? Um hábito muitas vezes que as pessoas querem se livrar, sei lá, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar. O fumar, o beber, ele é um comportamento. Só que por trás, junto desse comportamento, existe também uma intenção, né? Se a minha intenção não fosse positiva, eu não realizaria esse comportamento, por mais que ele acabe gerando resultados que eu não desejo. Por isso é importante a gente entender o que me leva a fazer isso que eu não quero, ou também, quando se trata de relações externas, né, eu com as outras pessoas, o que está levando a pessoa a realizar esse comportamento. Porque, na maioria das vezes, essa intenção ela está num nível inconsciente. Lembra o que a gente está fazendo aqui, né? Elevar o nível de consciência. O problema normalmente traz junto dele algum tipo de inconsciência. Ganhar essa consciência é importante para que a gente possa modificar os nossos comportamentos, porque dessa forma eu separo essa intenção. Essa intenção, normalmente ela é algo que está querendo trazer algo que está querendo trazer algo positivo para a minha vida, né? Essa intenção, ela existe porque quer trazer algo de bom. Só que talvez esse comportamento ele não seja o mais adequado para aquele momento ou para aquele contexto. Em um dado momento, para atender essa intenção, esse comportamento até foi bom, só que a gente continua trazendo ele, por quê? Por causa dessa inconsciência, ele continua presente na nossa vida e muitas vezes por ter repetido, eu não consigo mais me livrar. Então, pegando ali o exemplo do fumar, né? Então, quando eu fumo, talvez pela primeira vez, existia uma intenção ali, eu vou chutar, não dá para dizer que é para todos os casos é assim, mas talvez naquele momento existia uma intenção de socializar, de poder estar trocando ali, estar fazendo parte de um grupo, estar pertencendo. Ou talvez naquele momento a minha intenção era relaxar, né? Vou fumar aqui porque me disseram que eu consigo me desestressar se eu fizer isso. E aí aquela intenção foi atendida através desse comportamento. Uma vez que causa uma sensação boa, eu começo a repetir. E depois de repetido, principalmente numa situação que tem toda uma característica mecânica, né, que é de ficar com o braço trazendo cigarro o tempo todo até a sua boca, ou então a bebida de trazer o copo até a sua boca. Além de ter essa questão mecânica, tem toda a questão química, né? Porque daí a gente está falando de coisas químicas aqui também, que é a bebida, o álcool e o cigarro. Isso repetido muitas vezes acaba se tornando um hábito, ou seja, lembra algo que eu não quero. Eu estava falando, tem as coisas que eu quero e nesse caso as coisas que eu não quero. Separar isso é importantíssimo para a gente ganhar consciência e poder atuar na causa, né? Então não nas consequências. A velha história da goteira caindo dentro de casa, né? Eu às vezes quero, vou parar de fumar, ou então, sei lá, vou começar a treinar a partir de agora, né? Quando eu tenho um comportamento, de repente, de sedentarismo. Então, eu quero acabar com esse comportamento. Lembra? Por trás do comportamento do sedentarismo, existe uma intenção que te faz não ir treinar, não se movimentar. Às vezes, eu quero economizar energia, eu quero ficar sem fazer nada. Para quebrar isso, eu preciso entender qual é a intenção que tem por trás disso. Quando eu separo, eu ajo na causa. Aí vale aquele exemplo da goteira, né? Se eu coloco o balde ali para a goteira cair em cima dele, eu não estou resolvendo, eu estou agindo na consequência. Então eu estou, vou parar de fumar, aí eu vou lá, consigo um dia, consigo 2 dias, depois não consigo mais. Eu vou passar agora a treinar, ter hábitos saudáveis, vou um dia, vou 2 dias, depois não vou mais, porque eu estou olhando para o balde para esperar a goteira cair. Quando o certo seria eu agir na causa. O que é agir na causa? Eu vou lá em cima, lá no teto e conserto aquele furo que tem lá para que pare de gotejar, para que aquela goteira cesse de uma vez. Isso é agir na causa. E agir na causa é descobrir qual é a intenção que existe por trás disso. E aí tu já vai entender por quê, tá? Eu só queria fechar essa primeira parte, né? As coisas que eu quero, os resultados e o valor que tem por trás disso, e as coisas que eu não quero, que são os meus comportamentos e a intenção que tem por trás disso. Isso precisa ficar claro, essa primeira parte precisa ter ficado claro para vocês. Confirmem aí para mim se vocês entenderam até aqui. Essa é a nossa primeira parte. É ganhar consciência, ter clareza do que eu estou querendo trazer em relação à nossa comunicação. Porque agora, nessa segunda parte, a gente avança
para onde eu chamo de comunicação. Agora é onde a nossa comunicação entra em jogo. Até aqui é só autoconhecimento, é só conhecer realmente o que é uma coisa, o que é outra, qual é a estrutura. Agora a gente vai para uma segunda parte, que é onde entra realmente, de fato, a nossa comunicação. Então entenda o seguinte, a gente vai, para falar de comunicação, a gente vai falar aqui de algo que se chama segmentação, tá? Por mais que essa palavrinha possa ser estranha, eu vou explicar de uma forma bem simples para a gente entender. Segmentação é quando a gente passa de uma etapa para outra, tá? Vamos chamar assim, é quando eu vou segmentando. Essa segmentação ela pode ser de baixo para cima, ela pode ser de cima para baixo e tem também uma segmentação lateral. Essa segmentação lateral a gente não vai falar hoje porque não nos interessa para esse tema. Mas eu vou explicar aqui para vocês o que significa essa segmentação para cima e essa segmentação para baixo. Lembra que isso está ligado à nossa comunicação, tá? Eu estou falando em relação à nossa comunicação. Quando eu falo de segmentar para cima, eu estou saindo daquilo que é específico, daquela informação que é muito específica e estou abrindo para geral, né? Eu estou saindo do específico para o geral, né? O famoso chamado dentro da programação neurolinguística de sair do micro para o macro, tá? Eu estou expandindo as possibilidades, estou saindo de um ponto pequeno para pontos grandes. Quando eu estou falando da segmentação para baixo, é o contrário disso. Eu estou pegando aquele monte de informações ali e estou trazendo para o específico. Eu estou saindo do macro para o micro, né? Então, de segmentação para baixo, do geral para o específico. Segmentação para cima é o contrário, é do específico para o geral, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando disso, tá? Então, lembra que eu falei ali sobre coisas que eu quero, né? Quando eu falo de coisas que eu quero, estou falando de resultados e valores. Para descobrir o que existe por trás do resultado que a gente deseja, né? Eu falava lá no começo, é importante a gente ter consciência do porquê que a gente está querendo um objetivo antes de sair correndo atrás dele, antes de sair executando, antes de sair planejando para não se frustrar. É nesse momento que entra essas perguntas, né? Eu saio a segmentação para cima ou a segmentação para baixo. Então vamos falar aqui em relação ao que eu quero, tá? Resultados e valores. Para fazer uma segmentação para cima e descobrir qual é o valor que tem por trás, existe uma pergunta. Assim como para cada um desses outros itens que eu vou falar para vocês, existe uma pergunta. Se quiser, pode anotar, eu acho importante, que é bem didático para a gente utilizar no nosso dia a dia. Lembra, né? As nossas lives aqui, elas buscam uma praticidade, elas buscam algo que eu possa aplicar no meu dia a dia. Vocês vão ver que a partir de agora vão ter 4 perguntas que a gente vai colocar aqui para cada uma das situações, tá? Então, seria interessante, ou depois assiste a gravação para que tu possa aplicar isso no teu dia a dia. Então, no momento em que eu estou falando de resultados e valores e eu quero fazer uma segmentação para cima, ou seja, é algo que eu quero, a melhor pergunta para isso é a seguinte: se eu obtiver esse resultado, o que mais isso obteria para mim? Tá? Então, lembra o exemplo da casa? Se eu conseguir realizar o sonho da casa própria, qual o ganho maior que eu vou ter em relação a isso? Tá? Se eu obtiver esse resultado, o que isso obteria de maior para mim? Então, é aquela coisa. Poxa, eu conquistei a casa, o que eu imagino que eu vou obter ao conquistar a casa? Ah, sei lá, vou ter eu vou sentir harmonia, né? Porque daí eu vou poder convidar meus amigos, né? Porque daí eu vou poder convidar meus amigos para virem aqui frequentar. E me digam se está tudo ok. Aí veio uma mensagem que tinha sido pausado o vídeo devido à baixa conexão. Se vocês puderem me confirmar se está tudo ok, eu agradeço se puderem colocar aqui no comentário. Como tem um delayzinho para chegar a mensagem de vocês, eu vou seguir aqui com o conteúdo, mas espero que vocês me confirmem se está tudo ok. Tudo ok, obrigado, Beth, pela confirmação. Então, continuando, né? Aí, qual é a grande sacada? Eu não paro na primeira pergunta. Eu continuo segmentando para cima. Eu continuo indo do específico para o geral para entender o que mais existe, o que de mais importante existe em relação a esse objetivo que eu quero conquistar.
Tá bom, aí qual é a segunda pergunta? Lembra? A primeira, a resposta era a harmonia, né? Aí tu vai continuar perguntando, ok, e se você sentir a harmonia, se você obtiver esse resultado da harmonia, o que de melhor essa harmonia pode te trazer? E aí tu continua. Vamos supor que cheguei na felicidade, que era o exemplo que eu tinha dado. Eu vou sentir muita felicidade, eu vou me sentir muito feliz. Aí é o momento em que tu continua perguntando, e se não vier mais nenhuma resposta, é o momento onde tu pergunta, tá bom, existe algo maior do que felicidade que tu acredita que tu possa sentir ao conquistar essa casa? Provavelmente, se esse é o valor máximo da pessoa, e aí entenda, quando eu falo pessoa, eu posso estar fazendo uma conversa comigo mesmo, ou posso estar ajudando alguém que está ali, né? De repente, uma pessoa importante na nossa vida, ou que às vezes está entrando dentro de um objetivo, é uma forma de ajudar ela, se for um pedido, se ela pedir sua opinião, né? Se ela quiser seu apoio, ou se é uma pessoa que você tem uma boa relação e tem essa liberdade. Provavelmente, se felicidade for o valor máximo da pessoa, ela vai responder que não existe nada maior do que a felicidade. Pronto, agora eu descobri o valor que tem por trás da minha conquista da casa. O que é importante integrar nesse momento? É que cada passo que eu estou dando em direção ao meu objetivo, eu sinta esse valor da felicidade. Eu vou me conectando com aquilo que eu quero sentir e isso vai caminhando lado a lado com a busca do meu objetivo. Isso faz com que eu coloque mais energia, isso faz com que eu coloque mais dedicação ao meu caminhar, ao processo. Lembra, né? Não é um objetivo que eu conquisto do dia para a noite. Eu tenho o estado atual, que é onde eu estou, e eu tenho para onde eu estou caminhando, eu tenho um ponto onde eu quero chegar. Esse caminho, muitas vezes, é onde existem as armadilhas, as ciladas que fazem as pessoas desistir, que faz a gente desistir. Se eu sei qual o valor que eu quero sentir e eu tenho muito claro o resultado que eu desejo, essa minha caminhada ela se torna mais efetiva. Então, essa é a segmentação para cima em relação àquilo que eu quero obter, tá? Agora, vamos supor que eu esteja tratando de algo que eu não quero, tá? Então, eu estou falando daí do contrário. Aí eu estou falando de algo que eu não quero mais para mim, um resultado que eu não desejo, é algo que está me incomodando. Nesse momento, eu também posso segmentar para cima, tá? Nesse momento, eu posso também fazer uma segmentação para cima, que é descobrir o quê? Lembra? Comportamento e intenção. Agora eu quero descobrir a intenção que tem por trás disso. Então, vamos supor que eu estou no meio de um comportamento que é indesejado, que eu não quero mais que isso aconteça para a minha vida, do mesmo modo que eu perguntei ali, que eu fiz a segmentação para cima, né? Saí do específico para o geral no resultado, perguntando o que eu quero obter com isso. No caso do comportamento, que é algo que eu não quero, eu preciso fazer a seguinte pergunta, anota aí. Qual a intenção por trás deste comportamento? Tá? Então eu tenho um comportamento ali muito específico, vamos supor, pegando o exemplo do fumar, né? Eu estou fumando, eu quero parar de fumar. Perfeito. Qual a intenção que existe por trás disso? E assim tu vai segmentando para cima, até descobrir a intenção realmente mais presente ali. Essa é a intenção, agora eu entendi, eu fumo por causa disso. Então vamos supor que seja socializar, eu quero me relacionar com as pessoas. Tá bom, e ao se relacionar com as pessoas, qual é a intenção maior disso? E aí tu vai subindo, vai segmentando para cima, vai deixando geral, até tu chegar na resposta maior que responde a seguinte pergunta: isso é realmente o que tu tem, a intenção maior desse comportamento? Perfeito, se eu cheguei realmente na resposta máxima, ali eu tenho a intenção positiva daquele comportamento. Então, digamos que nesse caso seja a questão de relaxar. Poxa, ao fumar eu consigo relaxar, eu consigo desestressar. Perfeito, dessa forma eu separei comportamento, que é o fumar, o ato de fumar, da intenção, que é desestressar, que é relaxar. Por que é importante eu fazer essa separação? Assim como no mesmo exemplo da casa eu preciso entender o valor que tem por trás do resultado que eu desejo, em relação a algo que eu não quero, é importante eu entender qual é essa intenção. Por quê? Porque essa intenção ela é positiva. Essa intenção ela quer te proporcionar algo de bom. Então isso eu não vou brigar com isso. Essa intenção eu vou manter ela na minha vida. O que eu vou fazer de diferente é eliminar o comportamento.
O que eu vou fazer para colocar no lugar? Eu vou colocar no lugar outros comportamentos que atendam essa intenção. Se a minha intenção é relaxar, é desestressar, ou que fosse socializar com os amigos, aí entra o meu lado criativo. Aí entra o lado da minha comunicação, o lado da minha flexibilidade. Agora eu vou colocar esse recurso a jogar a meu favor, fazendo a seguinte pergunta: o que eu posso fazer de diferente que consiga fazer eu me desestressar? Lembra que eu falo o tempo todo aqui, né? A mente, ela não aceita espaço vazio. Quando a gente quer modificar um hábito, a gente precisa colocar outros hábitos no lugar desse que eu quero eliminar. Então, para manter essa intenção, eu preciso me questionar: o que agora eu posso implementar na minha vida que vai fazer com que eu desestresse, que não precisa mais ser o cigarro? O que eu vou implementar na minha vida que vai fazer com que eu socialize com as pessoas que eu não preciso mais do cigarro? Nesse caso, dependendo da resposta que vier. Perfeito? Então aqui falamos, né, de segmentação para cima em relação ao que eu desejo e em relação ao que eu não desejo. Agora a gente vai para o outro lado, que é a segmentação para baixo, que é sair do geral para o inespecífico. E aqui eu também vou trazer dois exemplos. Um exemplo para aquilo que eu quero e um exemplo para aquilo que eu não quero. Com isso a gente vai ter 4 ferramentas, 4 perguntas que nos ajudam, tá? Então agora vamos falar de resultado, né? Então vamos supor que tem um resultado que eu quero, mas eu não estou conseguindo. Agora é o momento em que eu já tenho consciência do porquê que eu quero ele, eu já segmentei para cima. Agora é o momento em que eu segmento para baixo, porque vamos supor que seja um resultado que eu quero, mas eu não estou conseguindo ir em direção a ele. É o momento em que eu faço a segmentação para baixo. Se na parte do que eu quero eu estou conseguindo ir em direção, eu quero entender, eu segmentava para cima para poder trazer para o geral. Quando existe um tipo de impedimento, eu quero algo, mas eu não estou conseguindo, aqui a gente precisa segmentar para baixo, porque aqui eu preciso dar uma atenção bem específica do que é que está acontecendo. Aí é o momento onde eu faço a seguinte pergunta: o que te impede, ou o que me impede, se eu estou fazendo essa conversa comigo mesmo, de alcançar esse resultado? O que está te impedindo de alcançar esse resultado? Essa pergunta é que nos traz a consciência do que é o desafio que tem pela minha frente. Qual é o muro, qual é o obstáculo que está me barrando? É importante fazer isso. Isso parece tão simples, né? Isso parece tão óbvio. Mas quantas vezes a gente não vê pessoas por aí simplesmente dizendo: é porque eu não consigo, é porque eu não posso. E aí começa a verbalizar isso como se fosse uma fala automática. Ela sequer para dar uma olhadinha e entender: cara, é só desviar do muro, é só desviar ali daquela barreira, ou então encontrar novas formas de fazer, mas não desistir daquele resultado. Aí porque eu coloquei dentro de mim uma crença de que eu não consigo, de que eu não posso, de que não é para mim, de que eu não mereço. Eu não me questiono mais, eu não converso, eu simplesmente acho: olha, essa é a situação, ponto, acabou, eu nasci assim e é assim e pronto. Fazer essa pergunta, por mais simplória que ela pareça, é que traz consciência do que é que está nos impedindo de alcançar o que a gente quer. Isso é o segmentar para baixo, isso é ser específico, aí ela traz uma informação realmente do mundo concreto. Quando a gente segmenta para cima, a gente está levando muito as coisas para o mundo imaterial, aquilo que eu quero sentir ou aquilo que essa intenção está me proporcionando. Do contrário, aqui quando a gente segmenta para baixo, a gente traz para o mundo concreto, para o mundo material, para o mundo prático. O que está me impedindo de alcançar esse resultado? Putz, talvez eu preciso acordar mais cedo. O que está me impedindo de alcançar esse resultado? Porque está faltando coragem de ir lá conversar com aquela pessoa. Fazer essa pergunta é importantíssimo para a gente ganhar consciência em relação ao que a gente quer, e é importante também para a gente atender aquilo que a gente não quer, ou seja, resolver aquilo que a gente não quer. Né? Eu dei um exemplo agora aqui em relação ao que a gente quer, e agora eu vou fazer uma segmentação para baixo em relação àquilo que eu não quero. Estava falando sobre o comportamento, vamos seguir no exemplo do cigarro ali, né? Então, quando eu vou segmentar para baixo, né, depois que eu já descobri a intenção positiva que eu segmentei para cima, é o momento onde eu vou segmentar para baixo, que aí qual é a pergunta que vem acompanhada disso? A pergunta que eu coloquei aqui como ideal é a seguinte pergunta: que outro comportamento também satisfaria essa intenção? Eu segmentei para cima, eu descobri qual é a intenção.
Agora eu segmento para baixo para trazer para o mundo prático de forma criativa qual outro comportamento também satisfaria essa intenção. Esse primeiro comportamento, que é o fumar, ele está atendendo uma intenção minha, ele está satisfazendo aquela intenção. No caso do exemplo que a gente citou, socializar ou desestressar. Eu não quero mais fumar, então qual é o outro comportamento que eu vou colocar no lugar de fumar para que essa minha intenção siga sendo satisfeita, siga sendo atendida? É o momento em que eu segmento para baixo, eu trago para o específico. Agora eu estou olhando aqui para o meu mundo concreto, para o meu mundo real, em termos de ações práticas. Quais ações eu vou colocar no lugar do fumar para poder atender essa intenção que é socializar ou é de desestressar, por exemplo, né? De relaxar. Então, dessa forma, a gente conseguiu encontrar os 4 cenários, né? Segmentação para cima em relação àquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, e segmentação para baixo em relação àquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero. Dessa forma, a gente tem muito claro e muito mapeado quais os meus resultados desejados e os valores que tem por trás disso, e também temos muito bem mapeados quais são os meus comportamentos indesejados e quais as intenções que existem por trás deles, né? Gente, isso é muito importante. É importante para a nossa comunicação, é importante para uma boa negociação, é importante para os nossos relacionamentos. Então vamos supor que eu traga isso para um exemplo de um relacionamento, né? Vamos supor aquele casal ou aquele grupo de colegas que estão tendo desentendimentos específicos. Ora, se eu tenho um desentendimento, eu preciso segmentar para cima primeiro para satisfazer as partes. Né? O que a gente pode fazer aqui de maior? Qual é o nosso objetivo em comum, né? Num casal? Poxa, tá bom, a gente está tendo um desentendimento, a gente está brigando. Perfeito, vamos parar para conversar. Por que a gente está aqui? O que a gente quer como casal? O que a gente está buscando com essa briga? O que tu quer e o que eu quero? Vamos procurar algo que seja macro, que vá atender os nossos valores, né? Então vamos ver o que tem de valor por trás disso. Eu começo a segmentar para cima para encontrar algo que satisfaça as duas partes, né? É quando um pai está ali de frente com 2 filhos e um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. Se naquele momento ele escolher o lado B, ele vai acabar simplesmente, não, hoje a gente vai fazer o que o Joãozinho quer. E aí, bom dia, Vânia, seja bem-vinda, e o José vai ali ficar frustrado. Não, é entender o que os dois querem e dessa forma fazer um acordo. Né? Vamos escolher algo que satisfaça as duas partes. O que tem por trás disso aqui que tu quer, José? Eu queria jogar bola, mas na verdade o que eu quero é correr, é me exercitar. E o José talvez esteja querendo outra coisa que não seja jogar bola, mas ele também, daqui a pouco, ele quer se exercitar, ou ele quer algo que pode se encaixar, que pode ser feito junto com esse se exercitar que o Joãozinho quer, e aí a gente encontra uma nova forma, uma nova habilidade que atenda aquilo que os dois querem. Ou então eu posso chegar num acordo e dizer, tá bom, então vamos fazer o seguinte, já que a gente não encontrou nada que seja compatível, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai atender o desejo de um e amanhã a gente vai atender o desejo de outro, certo? Isso é segmentar para cima, é atender ambas as partes, é fazer um acordo compartilhado. Senão vira um desentendimento, né? Isso vale para o casal, isso vale para equipes, isso vale para amigos. E aí, depois de feito esse acordo compartilhado, de encontrar esse motivo forte, precisa desse acordo, precisa dessa segmentação para cima, sair como resultado um motivo forte, né? Por que eu estou querendo tudo isso? No momento em que eu tenho um motivo forte para todas as partes, beleza, aí é o momento que eu segmento para baixo. Porque eu segmento para baixo para quê? Para fazer os acordos específicos. Se antes eu tinha acordos compartilhados, agora eu tenho acordos específicos, que é realmente definir o que cada um vai fazer, né? Definir qual vai ser a responsabilidade, né? Ou a atribuição de cada um em relação a essa atividade. Isso vale também, por exemplo, do casal. Descobrimos qual o motivo maior da gente estar aqui. No meio da nossa briga, existe algo que eu quero, existe algo que tu quer, perfeito. Como que a gente pode atender essas duas coisas? Qual é o valor que tem por trás disso? Descobrimos o algo maior, o algo que satisfaz nós dois. Agora vamos segmentar para baixo, que é o momento em que eu percebo qual é a minha responsabilidade em relação a isso e qual é a tua responsabilidade.
o que eu vou precisar fazer para que esse acordo continue sendo atendido, para que esse motivo forte não seja mais esquecido na nossa relação, e o que tu vai fazer para que esse motivo forte também não seja mais esquecido na nossa relação. Qual a tua responsabilidade nisso? Quais as tuas atribuições? Isso vale para tudo, isso vale para relacionamentos, isso vale para equipes, isso vale para a educação dos filhos. Então, para isso é importante a gente primeiro fazer as perguntas. Lembra? Há pouco tempo atrás eu trouxe ali 4 tipos de perguntas, para depois a gente fazer as declarações. Primeiro a gente entende, quando a gente está conversando com o outro, é a mesma coisa. Primeiro eu faço perguntas, primeiro eu quero entender o que a outra pessoa está trazendo, para depois, com base nessas informações, eu poder ter a permissão de fazer declarações. O que é muito comum a gente ver? 2 pessoas conversando, estão ali numa discussão, uma não para entender o que a outra quer, e aí às vezes até querem a mesma coisa. Quantas vezes eu já não vi discussões onde as 2 pessoas queriam a mesma coisa, só que não davam uma pausa para se perguntar, né? Aí ficava ali naquele debate, naquela coisa, e aí fazendo declarações antes de fazer perguntas. Então é o contrário, primeiro a gente faz perguntas, que aí pode ser segmentação para cima, segmentação para baixo, depois a gente faz as declarações, depois a gente faz os acordos específicos para definir como que a gente vai tratar, né? Eu costumo dizer que é sempre melhor que a pessoa descubra qual é o ponto fraco do seu argumento por si mesma, né? Do que eu ficar tentando convencer ela daquilo que ela não está enxergando, né? Eu tentar convencer diretamente. Quando eu faço perguntas, eu faço com que a pessoa faça um mergulho profundo para dentro dela, para ela perceber realmente o que é de dentro desse seu argumento que não está legal. E isso a gente pode fazer para nós mesmos também, né? Quando eu falo sobre o outro, entenda, eu não estou falando isso de uma forma implicante, eu estou falando de uma forma genuína para querer ajudar a pessoa. Senão o que tu vira ali é só um chato que está querendo ali implicar com a pessoa. Não, eu estou querendo realmente ajudar a pessoa. Então faça essas perguntas que eu trouxe como exemplo para ali, né? Para aquele contexto. Agora, no momento em que é uma comunicação mais interna, sou eu, né, comigo, né, eu consigo próprio, que nem dizia o jogador de futebol na entrevista, quando eu estou tendo essa conversa comigo, eu faço também essa pergunta antes de sair fazendo declaração, né? Eu consigo descobrir qual é o ponto fraco desse meu argumento que está realizando comportamentos indesejados. Eu primeiro faço a pergunta e descubro, para depois poder fazer os acordos específicos, para depois poder ter uma declaração, uma linguagem mais direta que vai resolver a situação. Tá bom, pessoal? E com isso, então, a gente percorreu aqui os 4 pontos, né? A segmentação para cima, o que eu quero e o que eu não quero, e a segmentação para baixo do que eu quero e eu não quero. Uma sugestão que eu acho que fica muito legal é a gente sempre sair com essa premissa. Primeiro eu vou segmentar para cima, depois eu vou segmentar para baixo, né? Então acho que essa sequência acaba sendo legal quando a gente fala sobre relacionamentos, quando a gente fala de objetivos em equipe, no algo coletivo, né? Eu primeiro descubro o que tem no macro e depois eu trago o que tem no micro. Não é uma regra, às vezes tem pessoas que preferem uma comunicação mais específica, né? Aquela pessoa que vai nos mínimos detalhes, mas às vezes entender o que tem por trás acaba sendo melhor para depois trazer para o específico, tá bom? Isso vale para aquilo que a gente quer e isso vale para aquilo que a gente não quer. Desejo que vocês possam utilizar essa comunicação no dia a dia de vocês para terem melhores relacionamentos, para ter relacionamentos pessoais e interpessoais e que assim vocês consigam alcançar o que desejam e eliminar aquilo que não desejam da vida de vocês, tá bom? Essa foi a nossa live chamada Domínio de Linguagem. Espero que tenham gostado. Se fez sentido, como eu sempre peço aqui, compartilhem com mais pessoas, mandem para mais pessoas, porque essa live pode ser útil para elas também. E foi a nossa live número 49. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na sexta-feira, fechando a nossa semana dos horários das 6 da manhã. E olha só que marco, né? Live número 50. Eu gosto muito da questão simbólica e o 50 ele traz um símbolo também, né? Então, 50 lives diretas aqui no Instagram. Então, se Deus quiser, estaremos amanhã aqui. Vou preparar um tema muito legal, muito especial para estar compartilhando aqui com vocês, tá bom?
Obrigado pela presença, Vânia. Obrigado pela presença, Beth. Obrigado, Dani Claus. E obrigado, Sr. Jorge. Tá? Amanhã nos vemos aqui, se Deus quiser. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.